Fala Doutor está começando. Eu sou Maria Fernanda, acadêmica de jornalismo aqui da FAG, e aqui comigo no estúdio a nutricionista e coordenadora do curso de nutrição aqui da Faculdade Assis Gurgas, Nancy Berto. Seja bem-vinda, Nancy. Obrigada. E também a psicóloga e coordenadora do curso de psicologia aqui da Faculdade Assis Gurgas, Cláudia Barbosa. Cláudia, seja bem-vinda ao Fala Doutor. Obrigada, Maria. O assunto de hoje é o pré e o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Primeiro de tudo, eu quero falar com você, Nancy. O Hospital São Lucas FAG, eles mandam os pacientes que estão se submetendo a essa cirurgia, e vocês aqui dão todo o atendimento necessário, que é muito importante nessa fase. Mas tem uma pergunta inicial que é fundamental. Quais pacientes são submetidos a uma cirurgia bariátrica? Tem algum critério? Sim, os pacientes vêm com a indicação. Então, a indicação que é prescrita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica seriam aqueles pacientes que têm um IMC, ou seja, um índice de massa corporal acima de 40 ou um índice de massa corporal acima de 35 com comorbidades, né, com outras doenças associadas. Também aqueles pacientes que já tiveram um acompanhamento prévio, fizeram já algum tipo de acompanhamento sem sucesso, né? Infelizmente, esse critério normalmente nem sempre é um acompanhamento. Muitos deles fizeram apenas dietas da moda, fizeram regime por conta, mesmo sem um acompanhamento profissional, infelizmente, não é? Pois é, e eles chegando aqui, vocês dão atendimento de nutrição e o psicológico. Cláudia, também. Chegando em você, qual é o primeiro passo? Assim, como se inicia esse tratamento psicológico? Então, Maria Fernanda, tem algumas pessoas que estranham essa necessidade, né? Pensando que esse paciente exclusivamente precisa emagrecer, baixar o peso. Nós trabalhamos com a mudança de hábitos, porque na verdade essa pessoa tem sim uma dificuldade, ela tem certamente uma relação difícil com o alimento e normalmente são pessoas que têm problemas emocionais envolvidos. Então, ou ainda que tem muitas regras relacionadas à obesidade que a impedem de emagrecer. Então, como a Nancy falou, essa pessoa já tem uma indicação para a cirurgia, mas o nosso objetivo é que ela entenda os motivos do ganho de peso. Até porque uma das coisas que a gente discute muito com o grupo é que eles podem voltar a engordar se eles não aprenderem a comer novamente. Então, a cirurgia não tem esse poder de manter o peso deles. Na verdade, ajuda na perda de peso, né? Mas essas questões emocionais, que se não tratadas, podem comprometer e podem, inclusive isso é bastante comum, infelizmente, né? As pessoas voltam ao peso inicial, né? Inicial do tratamento. Nancy, o tratamento, os cuidados com os alimentos começa antes mesmo da cirurgia? Sim, como a Cláudia falou, nós já iniciamos essa compreensão do paciente que é necessária mudança de comportamento, mudança de hábito no pré-operatório, para que os resultados no pós-operatório sejam satisfatórios e duradouros, não é? Então, a gente já sabe, já é comprovado cientificamente que alguns hábitos que levam ao aumento do peso. Por exemplo, né, relacionado à nutrição, o baixo consumo de frutas, verduras, legumes, não é? O alto consumo de alimentos gordurosos, ricos em açúcares, então isso aumenta o peso. Então a gente trabalha especificamente com isso que já está confirmado com a ciência e que o paciente tem que fazer essa mudança, ele tem que entender que depende dele, não é, essa mudança. Pois é, e é difícil, né, de repente mudar tanto assim um hábito, às vezes come gordura, não está acostumada a comer, e daí como é que faz? Aí entra o tratamento psicológico para eles. A gente trabalha muito com a questão dos mitos. Então, um dos nossos cuidados, Maria Fernanda, é quebrar os mitos, né? Porque o obeso, muitas vezes, ele acredita o ganho de peso a outros fatores que não ao excesso na alimentação. Então, por exemplo, ele acredita que, e é claro, o fator genético é muito importante nesse processo, mas hoje os aspectos comportamentais são muito mais importantes e determinantes sim para o ganho de peso.
Então, a gente trabalha a quebra. E como a Nancy falou, às vezes alguns mitos em relação a algum tipo de alimento, né, a resistência que eles têm, ou a falta de conhecimento mesmo em relação às frutas, às verduras, né? Então, a gente trabalha focando o aspecto comportamental, além de trabalhar o aspecto emocional. Normalmente, nós estamos trabalhando com pessoas que são agressivas, que são ansiosas, né? Ou ainda que não são assertivas, têm dificuldade de expressão de emoção. Então, falando de uma forma geral, né? Essas são as principais características do paciente bariátrico. O obeso ele já vem com um psicológico abalado, né? Ele já vem meio deprimido, eu vejo preconceito. Que, inclusive, ele tem essa dificuldade, muitas vezes justifica, dizendo que ele tem problemas em função da obesidade. E a gente parte do princípio que antes disso, né, que o que gerou o ganho de peso, né, já haviam aspectos psicológicos que levaram ao ganho de peso, né? E como, doutora, que se dá esse tratamento? Ele é individual, coletivo? Como que funciona? Então, Maria Fernanda, hoje nós trabalhamos com grupos, né? Grupos operativos. Esses grupos são realmente bastante funcionais, porque eles ouvem os relatos dos colegas, eles participam, o grupo apoia, né? Eles são verdadeiras famílias, não é, Nancy? Eles se preocupam muito e quando um passa por alguma situação mais difícil, o outro apoia. Então, essa é uma das etapas mais importantes. E hoje a gente oferece também o atendimento individual. Então, aqueles pacientes que a partir do acompanhamento do grupo, reconhece essa necessidade, a gente oferece o atendimento individual. Então, certamente a gente percebe a diferença no comprometimento desse paciente que tem o acompanhamento individual, porque ele passa a cuidar da própria história, reconhecer os motivadores do excesso da alimentação, né, ou da dificuldade mesmo para seguir as orientações que a nutrição passa, né? A Nancy trabalha de uma forma muito cuidadosa com eles, né, com planos alimentares individualizados. E aí a dificuldade é essa, por que eles não seguem isso, né? Eles têm essa orientação, mas muitos resistem bastante para o seguimento dessas novas regras, né? E como eu disse, em função desses mitos, alguns inclusive acreditam que se eles emagrecerem, eles perdem o direito de fazer a cirurgia. E na verdade o que a gente reconhece é que esse paciente que baixa o peso, ele faz uma cirurgia, né? Está melhor preparado e tem uma condição orgânica para a cirurgia muito melhor. É uma questão de saúde, né? Especificamente quanto à nutrição, ele não tem essa escolha, né? Não são alguns, né? Todos devem passar pelo acompanhamento em grupo e pelo acompanhamento individualizado, né? Como cada um tem uma patologia associada, nós temos que fazer um plano alimentar individualizado, não é? E além disso, no pré-operatório, nós temos trabalhado bastante com dinâmicas, né? Justamente para que aquilo seja colocado em prática, né? Nós trabalhamos com receitas, então como nós temos a disponibilidade aqui, o laboratório de nutrição, nós algumas vezes levamos os pacientes lá e lá nós preparamos, por exemplo, saladas, molhos, né? Junto, é um momento bem gostoso porque trabalhamos juntas, não é? Tanto a psicologia com a nutrição, também, né, no preparo das saladas, no estímulo ao consumo dessas saladas. E num segundo momento, nós preparamos também para que eles possam provar e consumir aquele alimento do pós-operatório também. Então, as dietas do pós-operatório, nós preparamos no laboratório e eles já podem ali, naquele momento, fazer um teste. Né? Tanto do sabor, tanto como deve ser saboreado aquele alimento, como que deve ser consumido em pequenos goles, em pequena quantidade, devagar, estímulo à mastigação. Nós temos dinâmicas específicas para estimular a mastigação, que é essencial tanto no pré-operatório, né, quanto no pós-operatório. Então, nós trabalhamos assim de maneira prática, né, utilizamos várias estratégias para que o paciente entenda a necessidade dessa mudança. E por falar em família, que nem a doutora Cláudia citou, a família também recebe um atendimento, ela participa dessas sessões?
Não em todas, mas em momentos específicos, os cuidadores que a gente, né, chama, eles são convidados a participar, justamente para entender a dinâmica do que acontece, né? Alguns até relatam, não, realmente, né, a pessoa mudou, né, ou minha mãe, ou quem seja, né, ele mudou, ele já fez essa mudança na maneira de preparar o alimento, ele está estimulando a mudança em casa. Já alguns pacientes, o acompanhante já relata, não, ela não faz isso aí, né? Eu não sabia que era isso que falava aqui, porque em casa ele não faz isso. Porque então é uma maneira também, é claro, da gente orientar para que os cuidadores saibam como manejar, né, o manejo desse paciente no pós-operatório, mas também para estimular a mudança dele. A gente percebe que muitas vezes essas famílias, elas, todos têm dificuldade com a alimentação. Então, a partir do momento que um deles, né, passa a ter essas informações, então é interessante que muda toda a dinâmica familiar. E isso é muito favorável, porque ao mesmo tempo, não é, Nancy, aqueles casos em que a família não apoia, né, e não apoia a cirurgia, normalmente acontece um boicote. Então, eles não, enquanto o paciente está lá preparando, tentando mudar os hábitos alimentares, está toda a família mantendo os hábitos, né? O que ainda é tentador para quem está no processo inicial de mudança. Pois é. Tá super legal o nosso papo. Fala, doutor, faz uma pausa, mas é rapidinho. E na volta, a gente volta com o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Até já! Tá gravando? Oi, eu sou a Lari. Venilson. Meu nome é Bruna. A tecnologia está aí para ajudar a gente. A gente não perde contato por causa da distância. Tem o curso que eu gosto, que eu quero seguir a vida inteira. A minha profissão faz que eu me conecte muito com as pessoas. Quero ser uma grande profissional e estar preparado para o mercado de trabalho. Vestibular FAG Façon Dom Bosco. Inscreva-se e concorra a 55 tablets. Conecte-se com seu futuro. Fala Doutor está de volta e nós voltamos falando sobre o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Nancy, o paciente foi operado e agora qual o primeiro passo na nutrição? O nosso protocolo ali multiprofissional, ele prevê um acompanhamento até que longo, né, no pré-operatório, dependendo da evolução do paciente, ele é liberado para a cirurgia. No pós-operatório, na nutrição, ele deve voltar. Tão logo ele esteja liberado ali no próximos 15 dias ele já consegue comparecer à clínica. Então, a gente faz um acompanhamento depois semanal até toda a evolução da dieta. Então, dieta líquida, restrita, dieta líquida completa, dieta cremosa, pastosa, dieta livre. Quando ele já conseguiu evoluir para uma dieta livre, podendo consumir uma variedade de alimentos, né? Estar com os horários mais assim, no padrão, mais próximo do normal, a gente passa esse acompanhamento mensal. E aí o nosso protocolo prevê um acompanhamento no mínimo de 2 anos. Não é? Então, nós temos pacientes que eles estão conosco desde faz 1 ano mais ou menos. Então, eles têm pelo menos mais 1 ano. Porque nós queremos assim que o paciente saia daqui bem seguro das mudanças e que essas mudanças sejam para sempre. Efetivas. E essas mudanças, elas vêm rapidamente com todo esse trabalho da nutrição, né? E daí como é que o paciente, doutora Cláudia, se vê? De repente, até diante do espelho, ele vai ver muitas mudanças. Exatamente. Então, mas não se reconhece. A gente trabalha intensamente no período pré-cirúrgico, exatamente na intenção de que haja uma redução no período pós-cirúrgico, né? Então, essa ideia, a questão da imagem corporal, ela é muito séria, até porque o cérebro leva um tempo mesmo para reconhecer esse novo corpo, né? Então, é natural que
o obeso, o paciente bariátrico, ele fica, às vezes ele cai, né? Ele tromba com as coisas, porque o cérebro ainda não identifica, né? Não tem ainda essa nova Como um informação. adolescente em crescimento, né? Exatamente, Não tem muito noção. semelhante, né? Que é também uma crise de imagem corporal, que acontece na adolescência, então ela se repete aí nesse caso específico, né? Então, agora, o trabalho da psicologia é o acompanhamento mesmo, porque, de fato, a gente já falou muito para esse paciente sobre esse período, sobre as restrições, né? Mas agora ele vai viver tudo isso. E aí, Maria Fernanda, a psicologia trabalha com os casos individuais, porque cada paciente reage de uma forma. Então, dos grupos que nós acompanhamos, alguns pacientes passados meses é que tiveram uma crise depressiva. Alguns pacientes que a gente fez a liberação, mas com toda uma preocupação, cuidado, uma atenção, reagiram muito bem no pós-cirúrgico e se mantêm muito bem no estado de humor, né, um estado de ânimo, de disposição, de retomada para a vida. Então, a nossa atenção é individualizada, porque a gente não sabe, de fato, o que a gente pode esperar. Então, a gente tenta antever muitas coisas, né? A gente orienta, a gente fala sobre várias possibilidades, eles ouvem os relatos dos colegas que já fizeram, e hoje a gente tem, então, essas pessoas que não tiveram nenhum tipo de problema, tiveram aquelas pessoas que tiveram dificuldades maiores, não é, Nancy? Pessoas que ficaram hospitalizadas por mais tempo, pessoas que descumpriram as orientações e que tiveram consequências mais severas. Então, a gente traz também esses casos para ajudá-los ao reconhecimento, no reconhecimento. Da mesma forma, eles ouvem pacientes com mais tempo de cirurgia. Então, assim, esses pacientes que estão bem, e a gente sempre trabalha com eles o porquê dessa pessoa estar bem, porque são pessoas que fazem atividade física, cuidam da alimentação, se mantêm no acompanhamento psicológico. Então, a gente diz assim, que o obeso, muitas vezes, ele quer fazer essa cirurgia para não ter cuidados com os exercícios e, na verdade, não é isso, né? Se ele quer uma qualidade de vida, essa é uma orientação para todas as pessoas saudáveis, né? Então, assim, aprender a enfrentar a vida, aprender a ter um repertório de comportamentos, né? Porque o obeso, em especial, ele usa o alimento nessas horas, nas horas difíceis. E como que fica assim, os filhos, eles não reconhecem mais a pessoa, porque ela tá mudando assim, de uma forma drástica. Por isso que a gente procura envolvê-los desde o início, né? É muito difícil para alguns pacientes o reconhecimento de por que tem que ter alguém, por que eu preciso trazer o acompanhante aqui. E é exatamente porque eles têm dificuldade para entender que eles ficarão, em alguns casos, de 15 até 30 dias dependentes de alguém, para os cuidados básicos, para os cuidados alimentares. E muita gente, Maria Fernanda, sofre exatamente nesse período. Porque, imagina só, essas pessoas, elas são obesas, mas elas são pessoas que têm uma vida normal, que estão cuidando da vida, que estão trabalhando, e de repente elas se tornam dependentes das pessoas. Então, mesmo quando a gente orienta, a gente diz que isso vai acontecer, né, é muito diferente quando eles vivem isso. Então, muitas vezes, o acompanhamento psicológico é nesse momento mesmo, é dar o suporte, né, porque muitas pessoas sofrem, e a família sofre. Né, Nancy? Já tivemos casos da família vir para a gente falando, olha, está muito difícil, o paciente está muito manhoso, o paciente... E assim, coisas que a gente sabe que não tem, o procedimento foi tranquilo, né? Mas é realmente uma necessidade da atenção da família, né? Então, são casos que a gente acompanha e que a gente orienta a melhor forma, né? E assim, né, Maria Fernanda, tem esse lado bem bacana das pessoas que nos procuram, das pessoas que se mantêm, mas eu acho que a gente tem que falar também que tem o paciente que resiste muito, né, e que inclusive, assim, a partir do momento que ele faz a cirurgia, ele deixa de vir para o grupo. E aí, na verdade, a gente só acaba sabendo depois, por notícias, né? E, infelizmente, são pessoas que acabam tendo comprometimentos porque não seguem as normas, não se cuidam, né? E os riscos posteriores acabam sendo muito severos, né? Ele acaba tendo um comprometimento. Quanto aos riscos, a gente sempre procura deixar claro
porque o maior medo deles é voltar a engordar. Mas dependendo da técnica, um risco é voltar a engordar e o outro risco é desnutrir demais, né? Que uma desnutrição grave pode levar à morte. Então, são dois extremos, não é? A gente tem que mostrar que eles têm que manter o equilíbrio para que esse equilíbrio, né? Independente da técnica usada, a dieta tem que ser seguida. A mudança tem que permanecer, tem que continuar, não é? A inclusão dos alimentos adequados tem que continuar. Não é assim, consegui, fiz a cirurgia, agora eu posso comer o que eu quero, que eu nunca vou engordar. Então, tem os dois riscos. E ele continua sentindo fome, as vontades, ou isso muda, daí já entra pro lado psicológico? Como que funciona isso? Geralmente, no pós-operatório, ali nos primeiros, eles têm, assim, aquele medo. Então, eles acabam fazendo ali. Mas, com o tempo, alguns relatam assim, eu não tenho nada, nada faz mal. E esse paciente é aquele que a gente se preocupa. Por quê? Nada faz mal, enquanto ele tem o medo daquilo fazer mal, né, dele ter alguma... Ele se cuida. Mas passou esse tempo, o risco dele voltar a engordar, ou dependendo da técnica, desnutrir demais, é muito grande. Então, esses pacientes, na verdade, a gente fala, olha, não que a gente queira que vocês tenham, né, passe mal alguma coisa, mas... até que é bom para se cuidar mais. Tem que ter um meio termo, não pode ser. Eu acho importante destacar que é muito comum em pacientes bariátricos transtornos alimentares. Então, assim, bulimia, anorexia. Então, eles criam realmente uma preocupação exagerada em relação ao alimento. Quer dizer, antes eles já tinham um relacionamento ruim com o alimento, né, a ponto de exceder. E agora ele pode evitar. Então, ele busca estratégias, né? É muito comum também o paciente que descobre artifícios para comer aquilo que não pode, né? Então, tem pessoas que se alimentam e vomitam, tem pessoas que descobrem que beber é mais fácil que comer, né? E por isso que é bastante comum os casos de alcoolismo, né? Os casos de suicídio também. Então, os problemas psicológicos são os mais severos, né, quando não acompanhados. E nesses casos, doutora, eles chegam e relatam esses problemas para vocês ou ele simplesmente some do consultório e não aparece mais? Como muitos desses pacientes entendem que relatar isso implica numa não autorização, numa não liberação temporária, né, até que a gente entenda o que está acontecendo, né, então muitos omitem isso. Né? E é claro que a nossa experiência permite reconhecer os problemas, até porque é bastante comum que eles trazem para a gente um relato de muita perfeição. Né? Não, estou fazendo tudo exatamente como a Nancy orientou, estou seguindo o meu plano, mas a gente não vê resultado na balança. E apesar de eu trabalhar diretamente, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho muito com a questão alimentar, inclusive acompanhando lá o peso, né? E aí a gente começa a ver essas incoerências. Então, peraí, se você está fazendo tão certo assim, não baixou nada de peso nesse período, tem alguma coisa errada. Né? Então, são essas as investigações que nos levam à realidade, porque é muito difícil para o obeso admitir a ingesta de um excesso de alimentos. Verdade. Meninas, vamos tomar uma aguinha então? Fala, doutor, faz uma pausa, mas a gente já volta. Até já. Tá gravando? Oi, eu sou a Lari. Venilson. Meu nome é Bruna.
tecnologia está aí para ajudar a gente não perde contato por causa da distância. Tem o curso que eu gosto, que eu quero seguir a vida inteira. A minha profissão faz que eu me conecte muito com as pessoas. Quero ser uma grande profissional e estar preparado para o mercado de trabalho. Vestibular FAG Façum Dom Bosco. Inscreva-se, concorra a 55 tablets. Conecte-se com seu futuro. Fala Doutor está de volta e o assunto de hoje é o pré e pós a cirurgia bariátrica. Nancy, depois da cirurgia, toda essa alimentação que o paciente tem, os cuidados, as fases, os nutrientes são suficientes ou precisa de uma suplementação extra? Em alguns casos, e dependendo da técnica, necessita de uma suplementação de mais nutrientes ou menos, mas geralmente eles precisam sim de uma suplementação. E como que é feito isso? Porque tem gastos. Sim, geralmente a gente já orienta no pré-operatório que o paciente tem que ter uma reserva financeira para o pós-operatório, não é? Porque são pacientes do SUS. E às vezes ele tem a ideia que o SUS vai depois oferecer a suplementação, como antes ele tinha um medicamento para diabetes, para hipertensão, ele imagina que depois ele vai conseguir essa suplementação. Sim. Então nós orientamos e esclarecemos que o SUS não vai ter esse acompanhamento, ele não vai oferecer essa suplementação. Então que é necessário que ele tenha uma reserva financeira para fazer essa suplementação. Por quê? Como a técnica cirúrgica, muitas vezes ele diminui a absorção dos nutrientes, mesmo que ele consuma na forma de alimentos, esse nutriente não é absorvido. Então, muitas vezes ele tem que suplementar de outras maneiras, não é? Então, tem que ser na forma de medicamento mesmo. E isso demanda um gasto, né? Demanda um cuidado especial. E isso ele deve saber já no pré-operatório, não é? Bom. E, doutora Cláudia, essa cirurgia tem muitos aspectos assim maravilhosos, inclusive faz as pessoas renascerem, né? É verdade, Maria Fernanda, ao mesmo tempo, né, que a gente está falando aqui que tem uma série de dificuldades, as pessoas que conseguem, né, de fato, mudar hábitos e se adaptar, elas têm muitos ganhos. Então, são comuns os relatos das pessoas, né? A gente fala, nós temos a maior parte dos nossos pacientes com resultados muito positivos, né? Então, são pessoas que voltaram a trabalhar, então essas pessoas deixam de sentir as dores que elas tinham, o desconforto que elas tinham, elas passam a fazer coisas que são mínimas, mas que para elas têm uma importância muito grande porque era uma dificuldade, né? Então, porque a obesidade compromete a higiene, compromete a relação com outra pessoa, a autoestima, né? Então, todos esses aspectos acabam sendo beneficiados, né, ou melhorados a partir do momento que a pessoa emagrece, né? Mas é claro, a gente insiste que emagrecer com qualidade é mais importante. E acho que uma outra coisa, um outro detalhe muito importante desse grupo, Maria Fernanda, é que vários dos nossos pacientes decidiram não fazer a cirurgia depois que tiveram essas orientações todas, tanto da nutrição, da fisioterapia, sobre a prática de exercícios, né? Sobre que passaram a se conhecer melhor a partir da psicologia. E elas decidiram não fazer. Pessoas que baixaram muito peso, né? Então eu vejo que o grupo ele tem uma função maior. E naturalmente a gente sempre diz para eles, nós não estamos lá para impedi-los de fazer. Nós estamos no grupo para orientá-los. E isso vem acontecendo de uma forma muito interessante. E isso é importante falar, porque tem muitos pacientes que eles têm medo de ir na psicóloga porque eles acham que ela vai de alguma forma impedir de realizar o sonho que é fazer a cirurgia. Exatamente. Né? E até porque ele entende a cirurgia como a última e a mais rápida alternativa que ele tem. Né? Então, quando ele começa aos pouquinhos, mudar de hábitos, ver que ele consegue, que de fato aquele discurso que ele já tinha tentado de tudo não era verdadeiro, porque se ele tivesse tentado de tudo, ele tinha almejado, né, o sonho. Então, quando ele começa a mudar a vida, de fato,
né? Muitos desses decidem. Começa a recuperar a autoestima, Exatamente. Ver que pode, tem força de vontade, consegue. É um trabalho maravilhoso, né? E o que chama a atenção, Maria Fernanda, é que a gente tem muitos jovens nesses grupos. Então, nós temos pessoas com 18, 20 anos, nós temos pessoas que hoje com 25, 27 anos que esperam na fila há 5, 7 anos. Tem idade mínima para fazer essa cirurgia? Então, o mínimo são 18 anos, né? Mas o maior, o detalhe maior é o IMC, né? Esse é o determinante, não é, Nancy? Então, mas o que se espera aí, que normalmente é a partir dessa idade, enfim, até mesmo que a pessoa tenha essa autonomia para buscar a ajuda médica, né? É muito comum também famílias, né? Pessoas que estão no grupo e que outras pessoas da família já fizeram a cirurgia, caracterizando que é um aspecto comportamental, é familiar, mas que o mito que, olha, né, todo mundo na minha casa é assim, né? Sem a identificação de que, de fato, a alimentação é inadequada. Então, eu trabalho diretamente com a nutrição, porque enquanto esse indivíduo não reconhece que ele não faz de forma adequada, que ele resiste à mudança alimentar, ele não consegue o resultado. E entenda bem, o nosso objetivo não é que ele perca peso, assim, ele tem que perder tantos quilos. Não, a gente não estabelece isso. Tem que ser com qualidade também, sem ficar desnutrido, né? Exatamente, mas a perda de peso é o indicativo do segmento da regra, né? Da mudança alimentar. Até essa indicação da sociedade, colocando que o paciente com indicação era aquele que deveria ter esse acompanhamento prévio, é um fator assim, que muitas vezes é deixado de lado. A gente observa ali que no relato, a maioria, mais de 90%, relata, nunca fez um acompanhamento adequado, nunca fez. Então, assim, aí esse é o momento, e nós colocamos que agora essa espera, eles estavam só esperando, agora aqui não, eles já estão no preparo, eles já estão na reta final, então se as mudanças ainda não aconteceram, pode ser por falta de orientação ou não, este é o momento da mudança, não é? E a gente observa, assim, como a Cláudia falou, é muito positivo, como tem aqueles que já no relato, no grupo, já falaram, não, mas a minha vizinha falou que se eu seguir, se eu ouvir o que a nutricionista está falando, e se eu seguir isso daí, vocês não vão liberar para cirurgia. Então, é mais um mito que a gente tem que quebrar. Se eu baixar peso, eu não vou fazer a cirurgia. Né? E a gente insiste, certamente fará uma cirurgia com menos riscos, né? E com uma qualidade muito melhor, com uma condição de recuperação muito mais rápida. E é o que vem acontecendo com os nossos pacientes. Verdade. E tem, assim, algum paciente, já aconteceu algumas vezes, de ele fazer cirurgia, emagrecer, alcançou o objetivo dele, mas daí vê que ainda está deprimido, porque os problemas no trabalho são os mesmos, o casamento, filho, a sociedade em geral. Porque, às vezes, eles culpam os problemas dele na obesidade. Então é preconceito. Mas emagreceu, viu que não é isso. Acontece? Acontece sim, Maria Fernanda. Claro que várias mudanças a gente consegue nesse período, né, no período pré-cirúrgico, mas nem todas. E tem muitas coisas que ele passa a vivenciar, né? Então, tem pessoas que têm grandes expectativas. Depois da cirurgia eu vou namorar, depois da cirurgia eu vou casar, depois da cirurgia eu vou ter um trabalho melhor, né? Então, assim, a gente trabalha com eles que agora é o momento, como a Nancy falou. Mas muitos ainda deixam e muitos se frustram porque não é a cirurgia, não é a mudança do corpo que faz isso, né? Acho que um outro detalhe bem importante é que esse paciente, ele acaba tendo uma expectativa de mudança corporal muito rápida, ele desconsidera que possivelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia plástica, ele vai ter que retirar o excesso de pele, né? E então ele acha que ele literalmente vai acordar da anestesia magro, né? E tem todo um processo, tem pessoas que passam vários anos ainda nessa reconstrução do corpo, Maria Fernanda, né? E quanto maior o peso,
maior, né, a necessidade das cirurgias plásticas, enfim. Mesmo porque a cirurgia é considerada um sucesso quando o paciente consegue perder 50% do excesso do peso. Né? Já é considerado um sucesso. Do excesso. Não é do excesso. Isso não quer dizer que ele vai chegar a um IMC normal, né? Um peso ali que ele tem, a ideia que ele tem. Né? Então isso a gente procura mostrar também. Né? Vai diminuir os riscos, vai diminuir as doenças associadas, mas não necessariamente ela vai ficar com um corpinho de Miss. E a vida continua. Quer dizer, se ele não desenvolver um repertório para lidar com os problemas, seja com o marido, com o chefe, com os filhos, os problemas vão continuar, né? Então, a terapia, né, e mesmo o trabalho com o grupo é para que eles aprendam a dizer não, para que eles aprendam a dizer sim, para que eles aprendam a fazer escolhas melhores para a vida deles, né? E é muito comum no grupo as pessoas que passaram muito tempo subjugadas, né, sendo direcionadas por outras pessoas, até porque a baixa autoestima compromete mesmo essa autoavaliação, essa avaliação do potencial, da capacidade mesmo, né? Então, as pessoas criam uma alta expectativa, né? É verdade, a gente falou que realmente essas pessoas renascem, elas retomam a vida, mas quanto melhor, ou quanto antes ela entende essa mudança, né, no período pré-cirúrgico, ela passa de uma forma mais tranquila pelo período que é tão difícil, que é o período logo após a cirurgia, né? Porque existe uma restrição alimentar, os problemas da vida continuam existindo, ele não tem mais a mesma arma, né, para lidar com as emoções, que é o alimento. Então, realmente é um período desafiador, né? É preciso força de vontade, né? Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Queria agradecer pela presença no nosso programa. E o Fala Doutor de hoje fica por aqui. A gente se encontra no outro programa. Até lá!